Olá, meus amigos, meus irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo inunde o teu coração e a tua vida. Nós estamos chegando à nona bem-aventurança, a última bem-aventurança do Sermão do Monte. Mas eu vou deixar para fazer algumas considerações finais na próxima mensagem. E então nós vamos concluir as bem-aventuranças com 10 mensagens. Todas essas mensagens estarão aí no link na descrição. Ok? Se você não ouviu alguma, acesse ali. Compartilhem essas mensagens com o máximo de pessoas que vocês conhecem. Não esqueça, deixe os seus comentários, seu like e ative o sininho para que vocês não venham perder nenhuma mensagem posterior. Eu quero aqui estar reforçando o valor dessas bem-aventuranças. Porque elas não foram ditas por qualquer pessoa. Elas foram proferidas por Jesus Cristo, o Deus encarnado. Então, ele sabia muito bem o que estava falando. Infelizmente, esse não é o evangelho que agrada a maioria das pessoas. E muitos cristãos. Existem bilhões de pessoas que pulam o capítulo 5 de Mateus, as bem-aventuranças. O evangelho que agrada a maioria das pessoas são o evangelho da bandeira que você será um vencedor. Pode pedir tudo a Deus que você vai receber. A maioria das pessoas, infelizmente, querem um evangelho que você vai ser feliz, você vai ser muito rico, vai ter muito dinheiro e você vai ser uma pessoa cheia de saúde. Jamais você ficará doente. Mas nunca o evangelho das bem-aventuranças. Ser manso, ser aquela pessoa que chora, que se derrama diante de Cristo e etc. Então, por isso, a necessidade de mais uma bem-aventurança para entendermos melhor o contexto dela. Em Mateus capítulo 5, versículo 11, versículo 12 está escrito: Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Aqui, a bem-aventurança é: bem-aventurados por minha causa, ou seja, por causa do meu nome. Isso mesmo, bem-aventurado por causa do nome de Jesus Cristo. Esta bem-aventurança, ela está ligada ao nome de Jesus. As injúrias, as perseguições, as mentiras que seriam feitas e todo o mal que os cristãos sofreriam seriam por causa do nome de Jesus. Exemplos. Se você declara ser cristão, aquele que crê somente nele e sua fé é nele, você poderá sofrer aqui ofensa, insulto, perseguição e ser uma pessoa desacreditada pelos demais. E podem inventar muitas coisas contra você. No seu trabalho, na escola, no seu convívio familiar, no seu ambiente de amizade. Infelizmente, você poderá ser uma daquelas pessoas que vai sofrer muitas chacotas, brincadeiras desagradáveis. Logo depois da partida de Jesus, por volta de 30, 60 anos depois de Cristo, a igreja passou por duras lutas, por tudo isso que acabamos de falar. Como já disse anteriormente, em alguns países, até hoje, é proibido o evangelho. É proibido pronunciar o nome de Cristo. É condenado à prisão e muitas vezes à morte.
Graças a Deus, vivemos em um país que desfruta uma certa liberdade. Mas essa liberdade nós não sabemos até o dia que tudo pode mudar. E por isso, precisamos sempre estar convictos que somente Cristo é o nosso Senhor. Quando o cristão cumpre tudo aquilo que Jesus falou nas bem-aventuranças, ele com toda certeza poderá não ter uma vida fácil aqui. Será perseguido igual aos profetas e coisas ruins podem acontecerem por causa do nome de Jesus. Infelizmente, nossas crianças e os nossos jovens hoje são os maiores alvos daquilo que nós estamos falando nesse momento. Eu vejo os meus filhos, quantas vezes eles não chegaram em casa triste porque zombaram deles na escola. E, infelizmente, na faculdade é o pior momento em que eles podem se declarar como cristãos, servos de Jesus Cristo. Eu me lembro que, por volta de em 1993, quando eu estava cursando biomedicina, o primeiro dia de aula com um médico, a primeira pergunta, eu me lembro como se fosse hoje, ele perguntou a todos da classe: quem aqui acredita em Jesus Cristo, na Bíblia? E algumas pessoas, como eu, me manifestei. Para quê? Foi enxurrada de zombação e riso por quase todos da classe. Pasmem vocês. Nossos jovens, nossas crianças precisam ser muito bem orientados. E pais, orem pela vida deles. Orem, orem e orem. Mas a vida aqui na Terra tem de ser assim, indo na contramão do mundo. Realmente mostra que estamos fazendo a vontade de Deus. E a Bíblia é bem clara, que nós teríamos tribulações, que nós teríamos perseguições e que nós sofreríamos muito aqui. Se a Bíblia não fosse realmente verdade, nós estaríamos desfrutando de momentos agradáveis, felizes e uma liberdade geral. Mas não é isso. A Bíblia já nos ensina que todo aquele que realmente crê em Jesus sofreria e passaria por dificuldades. Por isso que é muito importante vocês, pais, eu faço esse apelo de conhecerem a palavra de Deus, para instruírem seus filhos. Meus irmãos, quantos pais estão derramando lágrimas? E pasmem vocês, pastores, líderes de igreja, por verem seus filhos no mundo, desagradando a Deus e distante de uma vida espiritual. Pasmem vocês, isto é muito triste. Jesus estava preparando seus discípulos, dizendo que, em vez dessas pompas e prazeres que viveríamos aqui, daquelas vitórias e triunfos, seus seguidores devem se preparar para a severidade do sofrimento e, através da sua graça, suportar corajosamente as maiores extremidades, pela causa da verdadeira justiça, santidade e virtude aqui. Essa foi a prerrogativa dos mártires na igreja primitiva. E a justiça teve seus mártires em todas as épocas, até os nossos dias atuais. Nós temos muitos homens, muitas mulheres de Deus que enfrentam dificuldades e
correndo o risco das suas próprias vidas, mas não negam a Jesus Cristo. De maneira mais clara, ao longo de nossa série, nós vimos que o cristão é pobre de espírito, que chora, é manso, puro de coração e tem fome e sede de justiça de Deus. E por possuir essas características, ele é bem-aventurado. Essas características são visíveis e diferem o cristão do resto do mundo. São características natas, são características que as pessoas percebem quem é e quem não é realmente um servo de Deus. Perseguição nada mais é do que uma prova de filiação. Também em Mateus capítulo 10, versículo 32 a 33, o próprio Jesus nos confronta. Portanto, todo aquele que me ama, aquele que me confessar diante dos homens, eu também confessarei diante do meu Pai, que estás nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai, que estás nos céus. Então, para alcançarmos a recompensa, não espere facilidade. Se você estiver esperando e se a sua base de fé aqui, fama, sucesso, dinheiro e saúde, esse não é o evangelho pregado por Cristo Jesus. Esse é o evangelho que o mundo quer, que muitas pessoas estão pregando, mas não o evangelho de Cristo. A recompensa dessa bem-aventurança é: regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Se perseguiram os profetas, quanto mais nós também que servimos e amamos e confessamos que somos filhos de Deus. Em João capítulo 15, versículo 18 a 20, Jesus disse: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro que a vós me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardarem a minha palavra, também guardarei a vós. Entretanto, é desafiador lermos: exultai e alegrai-vos por causa da perseguição. Não é mesmo? Parece uma loucura nós falarmos tranquilo. Concordar parece gostar de sofrer. E se tem algo que ninguém gosta, se chama sofrimento. Ninguém quer passar. Entretanto, logo em seguida, nós deparamos com: porque é grande o galardão nos céus. Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, diz que coisas inefáveis esperam aqueles que amam a Deus. Ele diz: é a isso que a Escritura se refere quando dizem: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, e mente humana nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas olha que coisa maravilhosa. Sabei vós que não fomos nós que o escolhemos, não foi nós que escolhemos Jesus. Ele escolheu a nós. Meus irmãos, meus amigos,
Esse é o maior privilégio de uma pessoa que realmente busca cumprir as bem-aventuranças. Não são todos as pessoas que são escolhidas por Cristo. Infelizmente, muitas pessoas não querem servir. E eu e você estamos no meio daqueles que Ele escolheu. Então, glorifique a Deus se você tem certeza que é um desses escolhidos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Mais uma bem-aventurança para fazermos o pacote, o fechamento. Receba o meu abraço e que Deus te abençoe grandemente.